Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. Hoje com mais um convidado especial aí nessa live. Estamos aí com mais um aluno para a gente conversar um pouquinho. Boa noite, Jana Alexandria, Núbia, Cristiane, Angélica, Steph no pedaço. Doutora Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Ícaro, Karin. Tudo bem com vocês, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo aí me vendo direitinho? A audição tá boa? Tá tudo tranquilo? Zanela Moura. Sejam bem-vindos vocês que estão chegando aí para a nossa live de hoje, mais uma live nessa semana. Boa noite, Steph. Você também pontual. Legal. Angélica. Tudo bem, doutora Ana Paula? Pessoal, então sejam bem-vindos aí nesse dia de hoje, nessa noite aí gostosa de hoje. Graças a Deus deu uma esquentada por aqui. Zanela, minha mãe. Ah, tá legal. Parabéns, dona Zanela. Sua filha brilha, viu? Futuro brilhante pela frente. Nós vamos conhecer um pouco ela hoje aí. Mas então, pessoal, aproveitando aqui, hoje eu vou conversar com uma aluna do curso de raciocínio clínico avançado que já consegue chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança. Nós vamos conversar um pouquinho com ela hoje utilizando o método simples que eu ensino dentro do curso. Mas antes de chamar ela aqui, eu queria avisar que essa live, como nós estamos fazendo aí, isso mesmo, Arela, essa live, como nós estamos fazendo, muito competente, isso mesmo, sua filha, parabéns. Então, essa live é mais uma live de aquecimento, nós estamos fazendo durante a semana, para uma live de aquecer, para aquecer com a imersão diagnóstico seguro, que vai acontecer nos dias 21, 23 e 25 de agosto desse mês agora. E nessa imersão, eu, Luciano Coelho, que sou especialista em clínica médica pela UFMG, gastroenterologista e professor de semiologia, já com a bagagem aí de mais de 20 anos de experiência aí no pedaço, eu vou mostrar para você os fundamentos deste método para você também chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança. Então, a gente pede para vocês participarem dessa imersão, é importante vocês fazerem a inscrição no link que está na bio do perfil, tá? Só que não precisa fazer agora, não deixa acabar a live, depois que acabar a live vocês vão lá e se inscrevam, tá bom? Para não perder a live aqui. Mas o que eu vou fazer agora é o que a gente pede é que se você tiver algum colega de faculdade, estudante de medicina, algum conhecido que você acha que possa interessar nessas discussões de raciocínio clínico, de melhorar, ganhar confiança para fazer diagnóstico das doenças dos seus pacientes, a gente sabe que os alunos às vezes têm uma dificuldade, uma insegurança, uma ansiedade para fazer, para saber, será que você é um bom médico, será que você é uma boa médica, será que eu vou dar conta como meu professor? Então, essa oportunidade, se puder, não segure esse conteúdo só para você. Se puder, se você tiver algum colega que você acha que pode beneficiar, manda um aviãozinho para ele e convida para participar do evento, tá bom? Mas vamos lá. Nica Protássio também entrou. Tem uma família aí cheia de pedaço aí. Então, pessoal, por que eu criei esse evento? Esse evento eu criei especialmente para ajudar médicos e futuros médicos, no caso, os estudantes de medicina também, que não conseguem aplicar aquele conhecimento teórico que tem na faculdade na prática, no que ele vai atender um paciente. Às vezes tem dificuldade, não sabe como identificar os sintomas chaves do caso, tem dificuldade de fazer diagnóstico diferencial, uma queixa muito frequente que os alunos me mandam direct no Instagram, questionando como que é difícil fazer um diagnóstico diferencial, então isso a gente vai mostrando, tá? Às vezes não sabe qual exame pedir, nem mesmo como usar todas as informações que tem na anamnese, exame físico para chegar ao diagnóstico. Então, se você é médico ou futuro médico, e deseja resolver, melhorar todas essas questões, não perca essa imersão, vai ser muito legal, tá bom? E até lá, para esse evento ficar cada vez melhor, nós vamos fazer essas lives de aquecimento aí para a gente conversar um pouquinho com profissionais da área, com alunos do curso, para ver, que às vezes estão no mesmo barco, às vezes as mesmas dificuldades, então acho que a conversa com esses alunos é no sentido justamente de ver
essas experiências que eles estão tendo para vocês também ter um pouquinho dessa amostra, tá bom? Então vamos lá hoje. Então nós vamos convidar hoje nossa aluna Stephanie Protásio, tá? Que está participando do curso Raciocínio Clínico Avançado, para ela dar um pouquinho, contar um pouquinho da vida dela, da vida acadêmica de medicina, como que tá, né? Então eu vou convidá-la, Stephanie, aqui. Opa, boa noite, Stephanie. Oi, boa noite. Tudo Tá bem me aí? ouvindo? Tudo bem, tá ótimo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Vou só dar uma limpadinha aqui nessa câmera. Só um Pode ficar à minuto. vontade, tranquilo. Aqui nós estamos por conta sua, Stephanie. Eita, responsabilidade, viu? Não, é um prazer. A primeira vez que você faz a live? Primeira vez, eu nunca, Não, é legal. nunca Tá vendo? participei de nada assim parecido. Tá vendo? O curso não é só ensinar raciocínio clínico, não. Tá vendo? Você aprende outras coisas também. Aprende, viu? É engraçado, né? Mas isso aqui é mais um bate-papo, tá, Stephanie? Assim, um bate-papo tranquilo, né? É mais para você contar a sua experiência para quem estiver assistindo, para os colegas, para os alunos, para os Certo. médicos que estão aí, tá? Tá bom. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse para a turma aí, para quem não te conhece, né? Interessante que como é que o que eu acho mais legal da internet, da mídia social, é essa oportunidade de a gente estar conversando hoje, né? E eu que estou aqui em Minas Gerais, você que está lá aí na Amazonas, né? É isso Em mesmo, tô em Manaus. Minas. É. Isso, né? Então conta um pouquinho da sua história aí. Quem que é Stephanie Protásio, né? Eita. Então, eu sou Stephanie, eu tenho 26 anos, eu sou do Ceará, de uma cidade chamada Hidrolândia, mas eu vim parar aqui em Manaus para fazer faculdade de medicina. Estou agora no nono período da faculdade, internato, meu segundo dia do internato foi hoje. E o que mais que eu posso falar? Tá no nono período, então, né? Tá começando o internato, então. Tô... Que legal. Sim, inclusive eu comecei o curso, né, do raciocínio clínico, eu estava de férias. E aí eu estava ansiosa para começar logo minhas aulas para poder pôr em Aplicar. prática aplicar o que eu aprendi no curso também. E aí já estou no meu segundo dia, vi algumas coisinhas já que eu lembrei do curso. Está sendo Ah, legal. 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 Depois você vai contando a experiência para a gente, hein? Vai ser legal. Vai Pode deixar. enriquecer ainda mais. Mas, Isso. Stephanie, por que você escolheu o curso de medicina? Assim? Por que você decidiu ser médica? Teve alguma razão especial? Então, eu não sei como começou essa minha vontade. Só sei que quando eu me entendi por gente, eu já estava brincando de estetoscópio, eu brincava de fazer curativo na minha irmã, de brincar de cientista, só que eu não entendia muito bem o que era ser médico, né? E aí eu fui crescendo mais e eu fui me identificando cada vez mais. Eu ia nos hospitais, assim, criança mesmo, e eu já gostava do ambiente. Tem pessoas que até hoje não gostam, né, do ambiente Aham. hospitalar, enfim. E eu já me sentia, eu ficava muito feliz, muito animada em ir. Eu gostava de ver também a forma como as pessoas tratavam os médicos, né? A família ficava como a família fica feliz, tendo, Presença do tendo médico ali, né? exatamente. E aí fui crescendo mais e mais e essa minha vontade não passava. É um sonho, na verdade, né? Eu passei uns anos aí tentando entrar para medicina. Quando eu finalmente consegui, eu percebi que era isso mesmo. No curso mesmo, estudando, os conteúdos só me faziam ficar mais ansiosa para começar a praticar, né? E aí é Aham, isso. legal. Até hoje só aumenta. Isso aí, Resumindo, amor. né? Vocação. A vocação te Pior que chamou, né? sim, É. exatamente. Não, dá para ver. É interessante que eu estava conversando com a Júlia anteontem, né, a aluna do curso também, eu contando que eu também, ela decidiu no último ano a fazer medicina, eu também. Mas assim, eu Uhum. sempre gostei da área biológica, né? Sim, E exatamente. queria uma área biológica. E assim, não sabia, mas quando eu olho para trás, eu já era médico desde criança, pelas minhas atitudes, meus gostos, né? Uhum. E Mesmo se você aí saber direito. aí você vê, né? Como que é interessante. Eu guardava a vacina da Seimin, eu ficava lendo o,
Médico da Família, revista de medicina, o ciclo dos parasitas, das doenças. Então, assim, é interessante, né? É interessante. E Montava aquelas realmente é uma feiras de vocação ciência. mesmo. É. Porque a gente vai estudando e não é uma coisa cansativa, assim, claro que alguns conteúdos a gente não se identifica tanto, mas, por exemplo, eu comecei todas as minhas práticas que eu ia só me faziam ficar mais feliz, assim, e Aham. eu acho que é isso que configura, assim, uma vocação mesmo. E é interessante como que a medicina, você já está no nono período, como que Isso, assim, você fala assim, 6 anos é muito tempo, mas na hora que você olha passa rápido, né? Na hora que você olha passa passa igual, rápido. no início assim, nossa, falta 5 anos ainda, falta 4. Na hora que você assusta assim, não, meu Deus, já estou formando, né? Sim, E aí, às vezes, é o que eu falo, né? Você tem que aproveitar ao máximo cada etapa para você não arrepender, né, do que passou, né? Porque na hora que você assusta, passou, né? é verdade. É agora que eu tô tendo mais ciência disso. Não é, na hora que chega no final que o pessoal começa a dar conta, peraí, aquilo ali não era uma brincadeira, que você vai levando no início uma brincadeira, que legal, tô no início, né? Tá no Aham, ciclo básico, aí na hora que você assusta, já, uai, peraí, já tô meio médico, agora tem um meio médico, né? sim. E aí depois, uai, peraí, depois do meio médico voa, né? Agora faltam 2 anos. Tô no internato. E Stephanie, qual que era assim a sua, antes de entrar para o curso, para ter contato comigo, né, ser minha aluna, qual que era a sua maior dificuldade antes de entrar, assim que você percebeu? Na semiologia. Uhum. Semiologia, para fazer diagnóstico. Então, Você já eu estava no acho. nono período, você já estava já naquela fase já de atender paciente ambulatório, aquela coisa toda, Sim, né? sim. Eu já tenho um contato com o paciente desde o primeiro período da faculdade, né? Uhum. E também tenho essa prática de fazer a anamnese, já ter um raciocínio para concluir uma hipótese diagnóstica. Só que, como a gente ainda é estudante, eu ainda sou estudante, eu não tenho tanta bagagem, assim, de diagnósticos para eu lembrar, assim, um sintoma tal, lembra o diagnóstico tal. E aí a Uhum. gente fica muito ansioso quando vê aquele caso clínico ali, todas as informações, sinais e sintomas, é, hipótese, histórico patológico, e aí eu pelo menos ficava nervosa, e aí eu não sabia para onde ir. Começava com sintomas e já queria pensar numa hipótese diagnóstica, e aí eu me perdia. Ficava ansiosa, assim, nervosa e me perdia. E aí, Você ficava meio... quer dizer, eu não tinha nada sistematizado. Eu ficava nervosa vendo algo que eu achava que eu não sabia o que era, e aí eu me perdia. Você sentia, então sentia meio perdida, assim, meio Perdida. perdida e nervosa. Eu Perdida e vejo, nervosa. eu te pergunto isso porque eu vejo, é importante esse feedback, sabe? Porque a gente vai tendo contato com o aluno, mas o que eu estou vendo nessas lives, que é importante estou tendo muito retorno, feedback, né, do que os alunos realmente pensam, como que, então tá muito legal, muito proveitoso para mim, sabe? Acho que é tanto para quem está Uhum. assistindo quanto para mim também, né? Porque a gente conversa, mas assim, é mais parte técnica, essa parte mais né, da situação ao redor, às vezes não tem, né, o tempo, às vezes a gente não tem um tempo para a gente parar e conversar, né? Então é É importante essas verdade. respostas suas. Que eu vejo, Uhum. justamente, que eu vejo os alunos um pouco, eu sinto os alunos quando eu estou dando aula, assim, uma ansiedade de querer fazer o diagnóstico rápido, É, né? Assim, é, de tem quero razão. fazer, e aí tem muita informação teórica que aprende, mas não, o paciente informa que é tanto de informação se sente meio perdido, meio por onde que eu começo, né? Isso. Por onde que eu começo o raciocínio? Como é que eu faço? Como é que eu desenvolvo isso? O que eu faço com essas informações que eu aprendi, né? Eu falo que os alunos, a anamnese de aluno é 1000 vezes melhor que a nossa. Porque pergunta tudo. Sim, Só que, só que não sabe direcionar a anamnese. Porque quanto mais você tem conhecimento, você vai direcionando, você vai objetivando, você vai fazendo a anamnese, mas não é o que você faz. Na hora que você atende com o aluno, você deixa fazer, depois o professor vai e faz. Na hora que você olha assim, eu atendi no sexto período os alunos na parte de ambulatório, eu olhava assim e falei, meu Deus, esse menino faz uma anamnese boa. Só que assim, o que eu faço com a informação? Eles não sabia processar. Então, a anamnese eu não vejo problema. Tá? Eu acho que eu vejo problema depois, quando forma,
aí fica aquele atendimento correria, que aí não pergunta as coisas direito, né? Sapeca um atendimento correndo, mas o aluno, a anamnese é muito boa. Né? Tem coisa até demais, né? Mas então, esse sentimento é mais essa frustração, fica perdido, né? E Entendi. sem norte, entendi. E Uhum. você lembra alguma situação, antes de conhecer o método simples, assim, de uma história que te marcou, que você ficou perdida aí, ficou nessa ansiedade aí? Você tem algum caso assim que você se lembra, assim, que você pode contar pra gente? Então, eu acho que na minha faculdade inteira, assim, a gente tinha algumas provinhas, né? Alguns trabalhinhos, algumas questões que a gente tinha que fazer um raciocínio assim. Só que na faculdade a gente perde um pouco do que a gente aprende, né? No questão de raciocínio. E aí, mas na prática, eu já passei por uma situação que me deu um branco, assim, o professor pediu para a gente coletar a história do paciente e depois desenvolver, né, Aham. o que a gente poderia fazer depois, a conduta, o que a gente estava achando de hipóteses diagnósticas. E aí, como era algo que eu ainda não tinha tido contato, apesar de já ter estudado alguns sintomas e algumas síndromes, me perdi simplesmente, assim, eu fiquei nervosa e não consegui chegar a nada, assim. E aí foi um episódio, assim, que eu nunca esqueci, porque eu fiquei frustrada, né? Porque apesar de eu sentia, né, eu estava hábil a fazer a tarefa, chegando na prática não foi tão bem assim. Uhum, entendi. Mas como é que se casa? Você lembra dele? Como é que foi? Não, você não... Professor, acho que foi um hospital daqui, é o Tropical, de doenças infecciosas, Hum, contagiosas. Eu acredito que era um caso de encefalopatia hepática. olha. E eu sei que até na história, né, de coletar, estava difícil porque era um familiar que estava acompanhando e estava conversando com a gente, e aí o familiar falava um monte de coisa, um monte de informações, e eu não sabia filtrar, né, e para montar aquele raciocínio fechadinho e Aham, lógico. Foi entendi. Aí isso. você ficou perdido. Você sabe que foi a mesma situação minha, quando eu fiz a primeira. Até eu conto esse caso, Aham. né? A Aham. primeira anamnese minha, eu lembro. A primeira anamnese você não esquece, né? É engraçado, né? Sim. A primeira anamnese, eu nunca atendi uma paciente, não sei se você sabe desse caso, uma paciente era idosa, assim, eu falei, e aí, qual que é a sua queixa, né? Qual que é a sua queixa principal, né? Qual que é a sua queixa? Ela começou a falar um monte de coisa, né? Que tanto Muito. de queixa, os alunos falam, o mordigo, os alunos falam, professor, como é que eu faço para atender aquele paciente com várias queixas? Né? E foi a minha Exatamente. situação, que ela começou a disparar que tanto de queixa, assim, ela falou, tem isso. Eu Não, falei, começou não sei quando, com isso e aquilo, e evoluiu aí para. eu tô assim, meu Deus, qual que é a queixa? É queixa principal ou queixas principais? Porque tinha um monte de coisa. Aí não fui fazer aquela anamnese especial dos sistemas, tudo que eu perguntava, elas tem. Eu falei, meu Deus. Falei, vamos embora, deixa eu tocar que o professor resolve, né? Então, mas aí não, o professor chegou e falou, não, isso aí é depressão. Era realmente tinha os critérios maiores, a gente não tinha conhecimento, né? Nossa, E, sim. e aí Uhum. aí teve o diploma de depressão, aí eu fui estudar a depressão, realmente tinha o critério, os critérios todos, e aí eu senti justamente isso que você falou, você acredita? Frustração. Eu me senti Uhum. frustrado. Apesar que era, né, a primeira anamnese, como eu falei assim, pô, o professor chega lá e faz o diagnóstico rapidinho, cara, que eu, pô, sai com você assim um dia, né? Aí Uhum. caiu de paraquedas para mim o curso de raciocínio clínico do professor Mário Lopes, né? Que aí eu tive Ah, contato, que aí por isso que veio a mesma fase que eu vejo os alunos, eu me uhum. enxergo nessa época suas, né? Sim, sim. Era literalmente o que eu vivi, eu acho que é o que vocês vivem, por isso que eu me coloco sempre no lugar da turma aí, né? Que justamente, né, essa dor que incomoda, né? Essa frustração aí é grande, né? Uhum. Mas Verdade. perguntar aqui, e como é que você me conheceu? Como é que como é que eu apareci
na sua vida aí? Conta pra... Uhum, Eu não sei, não. certo. Então, eu estava no semestre passado, no módulo de reumatologia. E aí eu tenho um professor, o professor Guilherme Bubol, que eu sigo ele no Instagram, e aí ele gosta ele gosta muito de clínica, né? De raciocínio também. Ele cobrava isso nas provas também. E aí ele postava alguns posts de, de relacionados à medicina, né? E aí Aham. um dia ele postou do senhor, eu acho que ele postou várias vezes, algumas Ah, tá. vezes, até que uma vez eu cliquei lá no post e eu vi o seu perfil tinha muitos cards, muita semiologia, né? Alguns sintomas, enfim. E aí, como eu sempre gostei também de semiologia, né? Eu comecei a Aham. seguir o senhor. E aí foi assim que eu descobri. E aí eu vi que o senhor ia fazer uma aula, um aulão no YouTube. E aí eu participei, foi quando eu conheci o curso, né? Entendi, entendi. E esse professor foi o seguinte, você é colega do Eric? Não, Eric é mais avançado, né? Eric não Simon. sei quem é Simon. esse Eric. O, E- Acho que não. o Eric, ele é um aluno que ele me mandou uma, uma, uma imagem legal de um paciente com acho que dermatomiosite. E aí eu Hum, publiquei, né? E aí coloquei os créditos para ele. E aí ele, aí, ó, tá falando que você orgulho da Hidrolândia. Legal. Mas aí, obrigada. ele, acho que ele, acho que foi Eric mesmo, não que ele postou, falou, ó, mas esse é um caso que eu vi com o professor seu. E aí, Hum, marca ele também e tal. Entendeu? Que uhum. legal. Legal. É Legal. legal compartilhar, né, alguns casos que são mais interessantes, que puxam mais do raciocínio semiológico. É legal. Isso. E até a gente pede, pessoal, aluno, o médico, tiver algum caso interessante de semiologia, que queira mandar, manda pro direct pra a gente posta e dá os créditos, né? É bem Pronto. legal, porque o objetivo é disseminar esse conhecimento mesmo, né? Esse que era o objetivo quando eu criei. Eu criei o tópico de Uhum. raciocínio clínico, porque eu dava aula de semiologia na faculdade, na hora que estava no consultório, dava aula de manhã. No que eu estava no consultório à tarde ou no hospital atendendo um paciente, eu vi aquele achado semiológico, falei, cadê os alunos? Não estão aqui. Eu falei, eu vou começar Sim. tudo que eu tenho para ensinar, que eu estou vendo, que eu posso ensinar, eu vou compartilhar com a turma. Né? E aí que E nasceu o Tópicos. é uma ferramenta muito útil também, porque eu mesma eu sigo várias páginas de medicina, né? E aí, de vez em quando, eu salvo algumas também para ficar olhando raciocínios, enfim. E aí, inclusive, o do senhor também já tinha salvado alguns posts. E eu acho legal ter isso no Instagram também. Eu vejo alguns podcasts no Spotify. E é legal trazer É isso. interessante, às vezes, você criar um Instagram, por exemplo, um Instagram para ter um pessoal, para ter de conteúdos médicos. E aí Uhum, você vai salvar e só seguir aqueles que te interessam para não ficar muito grande, né? Aquele tanto uhum. de post, né? Daí Verdade, você direciona só para, né? verdade. Você só Faz segue sentido. aquelas pessoas que você tem interesse. Né? Uhum. Mas e, Stefano, e por que você decidiu ser minha aluna do curso Raciocínio Clínico Avançado? Como é que foi? Então você participou daquela masterclass, né? Dominando a Isso, semiologia médica que a gente foi essa fez. mesmo. E Isso aí, como é mesmo. que foi? Assim, por que você decidiu ser? O que passou na sua cabeça? Eu queria ter descoberto esse curso mais cedo, professor. Mas antes tarde do que nunca, né? Eu já estava sentindo que eu queria acrescentar, né, no meu currículo, não é nem currículo, mas na minha bagagem pessoal mesmo, algo que me fizesse melhorar o meu desempenho, né? Aham. E aí, como eu ia começar o internato, ia ver muito isso, eu ia praticar muito mais, né? Vou praticar muito mais. Eu queria esse plus. E juntou o meu carinho pela semiologia e a minha necessidade, né, de melhorar meu desempenho. E aí, quando eu vi o curso apresentado pela Masterclass,
eu me interessei assim de primeira. Nem Ah, pensei, que legal. quer dizer, eu pensei assim, não, é algo que vale a pena, é, uma dedicação e vale a pena o investimento. E aí eu falei com os meus pais, eles toparam logo, porque tudo que vier para acrescentar, né, na nossa, no nosso curso, na faculdade, eles apoiam. E aí deu tudo certo. Entendi. Achei legal, interessante a palavra, as palavras que usam, né? Você falou em investimento, né? Quando a pessoa é diferente você falar custo de investimento, né? Sim, Investimento você está investindo em você, né? com Então, eu certeza. achei interessante. Mas teve alguma coisa que dificultou, assim, a entrar no curso, alguma coisa assim, algum obstáculo que você teve para entrar no curso, alguma coisa que você ficou, será que vale a pena? Será que... É, você está falando de início, né? O que me fez Antes de entrar, antes de ou entrar, durante o curso, antes ou durante. certo? Então, foi, na verdade, o meu primeiro investimento em cursos, assim, cursos a longa data, que eu estou fazendo na faculdade, né? Eu tava deixando para lá algumas tarefinhas, assim, de acadêmicas, mas aí eu senti realmente, senti necessidade de verdade, que já estava na hora de eu fazer algo para me alavancar, enfim. E aí a questão foi mais assim, de sair da minha zona de conforto. Mas em questão na duração do curso, nenhuma dificuldade. O tempo é tranquilo. Professor tranquilo demais. Assim, eu fiz nas minhas férias. Mas as minhas férias, assim, não ficam o tempo livre completo todos os dias, né? Mas eu gostava de separar um pouco mais de uma hora para estudar, né, o caso que a gente faz no dia, e só isso. Eu Por queria ter semana? dedicado mais. Uma hora por Isso. semana? É, E nem precisa, né? Assim, isso o que eu falo, você tem que aprender a estudar. Você tem que saber estudar direcionado, né? direcionado, sim. Como que você lida, né? Com o caso, você vai estudar as dúvidas do caso, você vai chegar. Então, estudo objetivo, né? Uhum. É isso que eu acho que a maioria dos alunos não tem essa noção, porque alguns alunos falam assim, não, professor, acho que eu não vou ter tempo para fazer, que eu tenho um monte de coisa. E eu vejo vocês não têm noção do que estão falando, né? Que não tem tanta exigência, né? Ou a gente encontra uma vez por semana, né? E Uhum. assim, você prepara o caso uma hora por semana, acho que nem uma hora, se você, né? Às vezes quando você está começando, às vezes você pode demorar um pouquinho mais, mas depois que você pega o ritmo, né? É muito tranquilo. Sim. Pega o ritmo, É, realmente fica bem mais rápido. eu lembro, eu ia para a biblioteca na época, né? Que hoje em dia é mais fácil, tem internet, essas coisas, mas na época não tinha, né? Então eu lembro na biblioteca, pegando os livros da biblioteca, estudando os sinais e sintomas. Então eu estudava na época, tinha o Porto, tinha o Mário Lopes, que é, né, lá da minha faculdade, e Uhum. o grupo era dele, né? E tinha um livro que era antigo lá na faculdade, nem sei se, que chamava Sinais e Sintomas, do McBride. Era um livro de sinais e sintomas, né? Então a gente Aham. usava os três. E aí o resto ia, né? Não tinha internet, né? Assim, naquela E hoje em época, dia é né? muito mais fácil, né? Hoje em dia é muito mais fácil, né? Você procura. Muito rápido. Mas se você tem um livro de imunologia, não precisa. Né? O livro de clínica também, né? Para Uhum. consultar as doenças, é muito rápido a consulta. Né? Sim, verdade. Mas aí, qual que foi o seu maior desejo quando decidiu entrar para o curso e ser minha aluna? Qual que assim, é o seu desejo? Entrar... O meu desejo era ser eficiente, assim, na minha anamnese e na minha investigação, né, no meu raciocínio. E ser objetivo, porque eu acho que realmente uma das qualidades, assim, de alguém é ser objetivo na hora que precisa ser. Uhum. E aí, como eu tinha essa frustração, né, me sentia ainda perdida, eu sei que eu ainda tenho muito a aprender, mas o meu objetivo mesmo era finalmente encontrar uma lógica, né, uma sistematização, assim, ter algo mais organizado para
para fazer todas as minhas investigações, até a anamnese mesmo, né, a gente vai aprendendo, e também conhecer um pouco mais de outros casos, assim, outros diagnósticos, outras síndromes, outros quadros, né? Porque a gente também aprende muito com a prática e com o que a gente Aham. vai vivendo. E você conseguiu esse objetivo? Na verdade, você queria organizar, né? Aprender a organizar a casa, né? Arrumar a casa Uhum. ali, arrumar o Arrumar a raciocínio, casa. pegar tudo que você tem na anamnese, exame físico, do caso do paciente e sintetizar aquilo e tomar uma decisão, né? E você Isso. conseguiu? Hoje você consegue, assim, você, Professor. você estando no um pouquinho menos do metade do curso, né? Aham. Sim. Metade mais uma semana. Professor, já percebi uma evolução, assim, gigantesca na minha forma de organizar e de pensar. Até na minha bagagem, né, das caixinhas mentais, que até o senhor fala, já tenho evoluído bastante. Eu sinto mesmo, assim, que eu ainda não apliquei na prática mesmo, porque por conta do rodízio de internato de agora. Aham. Mas eu já converso com as amigas e eu já percebo, assim, que eu tô mais solta, assim, consigo desenrolar melhor. E como é que você está sentindo assim dessa forma agora? Perto de antes de entrar agora, teve uma mudança, né, nesse sentimento seu? Sim, com certeza. Eu tô me sentindo bem mais confiante. Tô feliz, né, com o meu desempenho também no curso. Eu tô bastante dedicada, eu gosto de aplicar a sua lógica, né? Eu gosto de estudar antes de iniciar as aulas. E isso eu acho que é o que está me motivando cada vez mais, né? É muito legal quando você pega as primeiras aulas e pega as últimas. Você vê o aluno antes e E é depois, como que é legal, incrível como é né? rápido, né? É rápido, é Foram muito poucas rápido. semanas e a gente já O, vê uma. não, o método, ele é bem lógico e bem prático, né? Uhum, Você pega isso aí e consegue. E aí, o resto agora é repetição para o resto da vida. verdade. Agora é repetição. Você fala assim, ó, não, eu vou sair daqui sabendo tudo de medicina, não. Você vai saber organizar. É o que eu sempre falo. O diagnóstico pode ser difícil, mas o processo Uhum, de raciocínio não precisa ser, né? exatamente. Você pegar as informações, organizar. É interessante que enquanto você vai trabalhando isso, você vai trabalhando a anamnese, né? O Uhum, que é importante da anamnese, do exame físico, você vai vendo qual exame pedir, como interpretar o exame de laboratório, de sim, imagem. Então é muito legal, né? Eu acho é muito que completo. Eu gosto é, e, bastante. é, e é mais legal ver vocês evoluindo, né? Isso que é mais legal. E então você percebe a diferença de 2 meses para cá, antes e Sim, 2 meses agora? com certeza. Eu percebo assim, até na minha motivação mesmo pessoal, assim, como eu já tenho uma base assim e um raciocínio bem melhor construído, eu fico até eu gosto mais de estudar, assim, eu procuro mais, que Estimula. agora estimula muito. Você fica curioso. A Sim, curiosidade que te move, que te parece dá motivação, né? quando desata aquele nó, aí só para É, frente agora. você fica igual o Sherlock Holmes, você fica querendo achar É, as pistas para chegar ao diagnóstico e isso vira um vício, viu? e usar aquela metodologia porque ela funciona e aí você quer tentar de novo, de novo. É muito legal. É muito legal. Não, e é viciante, viu? É E viciante, cada exatamente. paciente que entra é uma história diferente, é um desafio. Então, quando chega aquele paciente com diagnóstico, com coisa, assim, uma coisa difícil, você fica assim, é agora que vem o desafio. É Né? E agora. então, quando o paciente fala assim, ô doutor, já rodei um monte de médico, Ixi. não sei o que eu tenho. Aí você fica assim, minha colocou assim, eu dou uma rezada antes, né? Eu converso baixinho com Deus aí comigo e ele, né? Eu só, me ajuda Aham. aí, mas vamos embora, né? Aí segue o desafio, entendeu? Uhum. Né? Você corre Sim, atrás, né? sim. Agora,
E assim, nessa melhora de raciocínio, de organização, quanto tempo você acha que levaria para obter isso aí sem um curso? Você acha assim, do jeito que você estava, você acha que dá para estimar? Você conseguiria mais ou menos, assim, imagina, nem que você chutasse assim. Eu acho que toda essa metodologia, essa organização, seria construída muito de prática, né? E anos de prática, eu acredito. E práticas assim, né? Bem estáveis, contínuas. Talvez, não sei, uns 4 anos, 3 anos. Porque a gente segue a gente segue umas etapas, né? É uma Aham. escadinha e é muito bem esquematizado. E aí eu acredito que só levando o pé, assim, falando dos cearenses, para aprender a montar algo assim sozinho. Então acredito que uns 3, 4 anos. Entendi. Porque um dos objetivos maiores do meu com esse curso é o seguinte: eu vejo os alunos, muitos chegam no internato cru, acabam formando médicos muito inseguros, e aí, quando vão para a residência dá uma retaguarda muito forte, porque você tem uma supervisão médica ali, você tem trabalho prático o tempo todo sob supervisão, então você aprende demais. A curva de aprendizado na residência é extrema, sabe? Uhum. Mas, qual que é o meu objetivo? Eu acredito que, é lógico, toda profissão, você sai meio cru, assim, do ponto de vista prático, né? Uhum. Porque toda profissão você sai muito teórico e não tão prático, né? Então, por exemplo, você vai, eu falo sempre o exemplo do engenheiro. O engenheiro para construir um prédio, uma ponte. O cara já não sai da faculdade assim, beleza, vou construir. Ele vai ter que ter uma Uhum. opinião de algum outro colega mais experiente para não ter risco. Sim. Mas eu sou perguntar qual é o objetivo maior desse curso meu, é mostrar para os estudantes que eles podem formar já bons diagnósticos, com raciocínio Uhum. bom. É lógico, isso você vai lapidando ao longo da vida. A experiência, cada ano você vai estar melhor se você trabalhar bem. Entendeu? A experiência Uhum. ela vai sendo construída. Cada caso que você vê, você vai aprendendo, vai criando essa gaveta mental que a gente fala, né? E aí você vai Uhum. aprofundando. Mas o aluno ele pode sair da faculdade bom, seguro, entendeu? Sim, É lógico, né? A pessoa tem que ser humilde. Mas isso aí é possível. Então é isso que a gente tenta mostrar, entendeu? Que o resto é só entendi. você praticar ao longo da vida. Eu Com concordo, certeza. né? Uhum. Então, hoje, falando assim, então, com essa experiência que você está tendo, hoje, você se sente mais segura para chegar ao diagnóstico, Stephanie? Com certeza. Me É, sinto que sim. legal ouvir isso. Com certeza, pessoa. É uma Legal. ferramenta assim que eu acredito que eu vou levar para o resto da minha vida profissional, né? Uhum. Porque eu vejo que faz muito sentido e ela realmente, por ser objetiva, ela diminui muito assim o processo de raciocinar, enfim. Então, acredito que eu vou continuar usando essa ferramenta, né? Eu acho que um dos grandes ganhos é a economia de tempo, né? Sim. Você Tanto acelera para o você processo, quanto para o paciente, né? justamente. Né? Eu Uhum. acho que você tem uma economia aí acho que é imensurável. Né? Imensurável. Uhum. E legal demais, Stefano. Como é que o tempo passa? 40 minutos já, né? E você poderia deixar uma mensagem aí? Quer deixar uma mensagem para quem está assistindo? O que você diria para os alunos aí que estão na mesma fase que você, ou antes ou depois? Que às vezes estão passando essas mesmas dificuldades que você passou antes de entrar para o curso. Você quer deixar uma Uhum. mensagem para eles? Fica à Quero vontade. sim. Inclusive, minha amiga Beatriz, eu acho que ela entrou aí. Eu gosto de levar os nossos casos, eu gosto de apresentar um pouco para as minhas amigas, né? E aí elas ficam muito curiosas. Então, eu particularmente queria ter começado esse curso há muito tempo, porque eu sei que também apesar da prática diária, né, clínica, na faculdade também é muito necessário, né? Em Aham. provas, enfim. Então, eu acho que quanto mais cedo a gente aprender e ter
um pensamento mais organizado, né? Uma forma de aplicar isso na anamnese, enfim, nas hipóteses diagnósticas, e você construir mais uma bagagem de conhecimento melhor. E eu acho que nunca é tarde também, não é? Uhum. Não, nunca é Então, tarde. Não, antes tarde que nunca também, né? sim. Uhum. Não, eu acho que. Aí você está começando antes do internato também, tá ótimo. Eu acho que assim, eu quando eu comecei, eu fiz, se não me engano, não sei se era sexto ou sétimo período, sabe? Porque na minha Uhum. faculdade, antigamente era, acho que lá na UFMG, acho que ainda, não tenho certeza. Como era o currículo antigo, você tinha os primeiros 2 anos, os primeiros 4 períodos é ciclo básico. A gente ficava só no Instituto de Ciências Biológicas, que era só Uhum. ensinar o corpo humano, a gente não tinha contato com o paciente. Então, no quinto período, que a gente ia começar a aprender Nossa. anamnese, então, se não me engano, acho que foi no sexto e sétimo período que eu fiz um ano, né? Fiz Uhum. dois Entendi. semestres, né? Então, assim, mudou minha vida. E a partir de lá eu fui atrás de estágio de clínica e fui quebrando a cabeça, né? E assim, né? Aí tem esse resultado aí, né? E digo mais, pessoal, eu tô cada vez mais apaixonada por clínica médica por conta disso. Assim, eu adoro semiologia, eu adoro essa forma de investigação, de pensar no caso, igual um Sherlock Holmes É, mesmo, eu acho muito é mesmo, interessante. é mesmo, é mesmo. Mas legal, E é isso, o curso me trouxe ainda mais motivação para estudar e continuar nessa minha meta. que legal. Fico muito feliz, viu? Assim, e continua o curso ainda, tem quase metade ainda do curso para a gente Sim, mandar ver, né? Legal. bora lá. Mas bom demais conversar com você, tá? Só antes de terminar, pessoal, só dar um último recado, que é o seguinte. Terminando a live aqui, aproveita e faz a inscrição da imersão Diagnóstico Seguro, tá? Você é só clicar no link que está na bio do Instagram. Lembrando que as aulas vão ser no dia 21, 23 e 25. E aí, nessa imersão, que eu vou mostrar os fundamentos do método para você chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança, tá bom? Assim que você entrar nesse link, tem 3 passos que é importante você seguir. Primeiro, é entrar no grupo do WhatsApp, porque nesse grupo do WhatsApp nós vamos mandar as aulas da imersão para vocês. E esse grupo é só para a gente mandar essas informações, as informações essenciais, não é grupo de ficar batendo papo, tá? Então é um grupo mais objetivo, então pode ficar tranquilo. Então é só eu e minha equipe que temos acesso para mandar essas informações. É importante, na hora que você fazer a inscrição, entrar no e-mail que você usou para fazer a inscrição e responder a pesquisa que a gente coloca lá, que essa pesquisa é mais para a gente conhecer você e para a gente fazer ver qual é a expectativa que vocês têm, um pouco aí, né, a Stephanie já falou, mas qual é a expectativa que você tem com esse evento para nós podermos preparar uma coisa mais personalizada, tá bom? E o terceiro recado anota na agenda aí, tá? Coloca um lembrete aí para um aviso para não esquecer os dias da imersão para você participar. Então, não esqueça, dias 21, 23 e 25 de agosto. Tá bom? Feito esses 3 passos, tá tudo certo para a gente conversar aí nessa imersão, ok? E qualquer dúvida, gente, é só mandar um direct para a gente que nós vamos responder. Beleza? Stephanie, muito obrigado, tá? Foi um prazer enorme. Que ajude O mais. Você prazer sabe foi como meu. sabe como que é importante esse feedback, sabe? Assim, Sim. eu tô muito satisfeito com esses feedbacks que vocês estão dando para a gente. Foi a primeira vez que a gente fez esse bate-papo e está sendo muito legal. Aprendo muito com vocês. Obrigadão mesmo, tá? Então é isso, professor. Obrigada, digo eu, assim, pelo desenvolvimento dessa metodologia e por estar tão empenhado e dedicado em passar isso para a gente também. Não, Eu vejo que o senhor se empenha bastante. é um prazer. Para ser sincero, eu acho que eu já falei isso com vocês, né? Quando eu fui estudante, eu tive oportunidade de participar do grupo de raciocínio clínico do professor Mano Lopes e me Uhum. impactou tanto que desde aquela época eu tinha no meu fundo do coração, eu falava assim, um dia eu vou fazer isso com os alunos, Uhum. né? Só que eu imaginava quando eu estivesse já aposentando, cabelo branco, né? Uhum. Mas eu tive a oportunidade aí de ter
de ter virado professor, né? Me convidaram para ser professor de semiologia, né? Uhum. Acho que é outra vocação que descobriram em mim, né? Mas então nós estamos aí, beleza? Excelente. Muito bom. Aqui, brigadão mesmo, tá? Tá Boa bom. noite Boa e noite. até a próxima. Até. Boa noite, pessoal. Fique com Deus aí.